O filme que a gente queria falar hoje com você é um filme que na verdade é um documentário da Netflix produzido pelo Ryan Murphy, que você deve conhecer do American Horror Story, o que mais que ele fez? Glee, né? Enfim, ele tem bastante coisa. Essa semana vai estrear uma série dele nova na Netflix, né? Ele fez The Politician no ano passado, e esse ano ele tá fazendo Hollywood, que vai estrear no dia 1º. Pose também, que é uma série muito boa. Se você é das antigas, Nick Duck. Viu? Quem entende do Ryan Murphy é o Lucas. Mas enfim, ele tá junto com o Jason Blum, que é da produtora Blumhouse, produzindo este documentário, que é um documentário chamado Secreto e Proibido. Aqui no Brasil ganhou esse nome. E é um documentário que fala sobre LGBTs, fala sobre como as pessoas, né, precisam, para conseguir manter o seu amor, manter a sua parceria com as pessoas, tipo, manter um casamento mesmo, né, sem ficar falando eufemismo, essas coisas, namoro, casamento, para manter fora da visualização do público, precisa fingir que são amigos e etc e tal. Essa história tem uma coisa muito interessante e que é contada neste filme e que a gente queria comentar com você a respeito também, queria falar sobre este filme. Se você quiser saber sobre ele, fique aqui com a gente. Mais uma vez, caso você não seja inscrito no canal, eu gostaria de pedir para você se inscrever. Seu feedback é sempre muito importante pra gente. Eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aqui toda semana. E também, se você gosta de redes sociais, os links do Facebook, do Twitter e do Instagram estão aparecendo para você aí na tela agora. Esse filme, produzido pelo Ryan Murphy e pelo Jason Blum, conta a história de duas mulheres chamadas Terry e Pat. Elas já estão bem velhinhas, elas moram juntas, e um dia a sobrinha da Terry chega para ela e fala: olha, eu acho melhor vocês irem para uma casa de repouso, né? Aqui no Brasil conhecido como asilo. Pat não gosta muito dessa história. Então fica aquela coisa, né? Tipo, uma tensão ali. Só que o filme, na verdade, conta e remonta a história dessas duas que passaram uma vida inteira tendo que fingir que são amigas pro público, pros parentes, mas na verdade elas são um casal, desde os anos 50. O filme remonta a história delas, conta como elas se conheceram e como elas tiveram que driblar toda essa questão do preconceito que era muito forte antigamente e que hoje em dia não mudou nada, porque continua forte, só que continua velado, né? Antigamente as pessoas eram preconceituosas abertamente, você podia ser preconceituoso na rua, apontar dedo para as pessoas, que ninguém ia fazer nada. Hoje em dia, as pessoas usam as redes sociais para fazer isso, porque elas têm garantido o anonimato. É uma pena? É uma pena. Desvirtuaram as redes sociais? Desvirtuaram. Mas infelizmente essa é a vida. Então o filme, além de contar sobre a história deste casal, né, da Terry e da Pat, o filme também conta a história dos Estados Unidos nos anos 50 e 60, quando elas eram jovens, se conheceram, começaram a se relacionar, elas tinham amigos que eram gays também, que faziam parte da comunidade LGBT da época, e com o qual eles só se relacionavam ali dentro dessa turma, porque é ali o único lugar onde elas se sentiam seguras, porque a sociedade era extremamente homofóbica, era extremamente preconceituosa. E a gente vai acompanhando o passar do tempo e vai entendendo por que a Pat não quer sair da casa e ir para uma casa de abrigo, uma casa de asilo, né, que fala. Então é uma história um pouco triste, inclusive, porque mostra pra gente o quanto o preconceito fica enraizado nas pessoas que sofrem esse preconceito. As pessoas que acabam sofrendo durante muitos anos, de pessoas que ficam apontando dedos, que ficam aí tirando sarro, fazendo esse preconceito todo, tudo isso vai causando um grande abalo emocional nas pessoas. Então este filme, ele é um filme extremamente sensível, é um filme emocionante, inclusive, é um filme que deixa a gente impactado em muitos sentidos quando você tem uma cabeça aberta, obviamente. Os homofóbicos, se vão ver esse vídeo ou qualquer coisa desse gênero, vão achar que é uma bobagem, evidentemente. Pra essa gente, a gente não tem muito o que dizer, né? Tipo, não tem muito o que falar, porque, putz, uma pena que você seja assim. Isso porque eu só posso falar isso porque a gente tá num canal monetizado e a gente pode perder a monetização do canal. Porque eu queria falar muita coisa que eu não posso. Voltando ao filme, é um filme sensível, um filme inteligente. Foi dirigido pelo filho da sobrinha da Terry, aquela que chega no começo pra falar pra elas irem lá pro asilo e tal, e ele vai montando essa história e vai descobrindo junto muitos aspectos que estavam escondidos da história delas, que elas foram forçadas a esconder porque elas tinham que fingir que eram amigas, grandes amigas durante muitos anos. Então várias coisas que são muito particulares da vida deste casal acabam ficando perdidas e são resgatadas pelo filme. E aí a gente vê um certo contraste com algumas coisas que acontecem
que na verdade é assim, você tem o casal hétero, você tem o casal LGBT, o casal hétero pode registrar a sua vida inteirinha, que todo mundo vai achar bonito, que legal, olha que bonito esse casal, que tá há 50 anos casado, todo mundo gosta, todo mundo fica lá comentando nas redes sociais, todo mundo acha bonito. Quando se trata de um casal LGBT, a coisa muda de figura, porque é um tipo de casal que precisa se esconder, precisa deixar a sua intimidade de lado, apenas para pessoas escolhidas para poder formar essa rede de proteção para que elas não sofram esse preconceito. Você que está assistindo esse vídeo deve saber muito bem disso, se você acompanha o jornal, tem ataques diários a homossexuais, todo o espectro LGBT, né? LGBTQIA+, essa é a sigla que hoje se usa. Eu tô usando LGBT porque realmente eu não conseguia decorar isso. Vamos ver se isso muda mais pra frente. E como eu falei também, o filme ele tem esse outro lado de mostrar, escancarar pra gente como a sociedade conservadora dos anos 50 e 60 continua até hoje. As pessoas continuam conservadoras, infelizmente. Só que como eu falei, as pessoas conservadoras elas se escondem atrás do escudo da, entre aspas, moral e bons costumes para poder destilar seus preconceitos. A gente vê isso no Brasil hoje, desde a eleição de 2018, muito. Se você abrir rede social, abrir Twitter, é um ambiente absolutamente tóxico. Então você vê como essas pessoas, essas duas mulheres, passaram por tudo isso e ainda assim se mantiveram juntas. Mesmo tendo que ser escondido, mesmo que seja uma coisa que elas não puderam falar para o mundo inteiro e assumir de uma forma muito aberta que elas se amam e tal, isso ainda assim fez com que elas ficassem juntas. E é uma história então que funciona muito bem, é um documentário muito bem feito, que eu acho que merece a sua atenção. Eu só não vou dar 10 para esse documentário, eu sempre dou 10 para documentário, eu só não vou dar 10 para esse documentário, porque ele tem menos de 1h30, é um documentário muito curto. Eu acho que poderia se deter um pouco mais na história delas, né? Tem, obviamente, a história delas e tal, como eu falei, mas poderia falar um pouquinho mais, poderia ser um pouquinho mais longo, tivesse uns 15 minutos a mais ali, eu acho que seria mais legal. Então para nós aqui do canal Secutons, este filme Secreto e Proibido recebe a nota 9,5. Poderia ter um pouquinho mais de tempo pra gente conhecer ainda mais, porque são duas mulheres simpáticas e tem uma história muito forte. A gente poderia ver um pouquinho a mais sobre elas. E fica a dica fazer uma parte 2, quem sabe. Mas eu acho que não. Enfim, pra nós aqui é 9,5. Bom, por hoje é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no canal Secutons para falar mais de filmes e séries da Netflix e das outros streamings também. Um abraço e até logo!